Olá, amigos do Mundo Pet, que bom estar com vocês nesse novo episódio do História de Patinhas. Nós estamos aqui agora num episódio muito, muito legal, muito importante, com uma pessoa que eu gosto demais. Vem cá, Rô, dá um beijo. Que bom ter você aqui. Eu que agradeço pelo convite maravilhoso que você fez, amei. Obrigada. E Estou com muito feliz de estar aqui. meu paciente. Que é da Patinha, Papati. Obrigada por vocês terem vindo. E tô aqui com meu irmão, com o Digo. Tudo bem? Tudo bem? Tô com a Rô e com o Rô. Eu tô muito feliz de ter esse episódio hoje. E eu quero saber muitas histórias do Bupi. Porque, assim, eu atendo o Bupi. Mas, assim, eu não atendo ele desde filhote. Então, eu não sei muito da história dele. E a Rô vai contar pra gente hoje. Vou contar tudo que puder falar aí nos detalhes, né? Obrigada, Rô. Começar com ele pequenininho, né? Desde quando ele nasceu. Eu peguei ele bem pequenininho, com uns 3 meses, esperei castrar, tudo. E aí, depois de quando ele estava com quase 1 ano, ele começou a mancar. Eu descobri, levei no ortopedista, que ele tinha um probleminha genético que tinha que desenervar as patinhas de trás, tinha que operar para ele não sentir dor, né? Aí o médico falou, olha, ou você opera agora com 1 ano, ou quando ele ficar velhinho não vai conseguir andar, você vai ter que operar de qualquer jeito. Eu falei, então melhor operar agora, para não ficar com a memória, né, de andar, de mancar e tudo mais. E na época ele operou. E aí eu tive essa experiência, porque eu nunca tinha tido cachorro assim, né? Eu só tinha tido cachorro quando eu era muito pequena e nem cuidava, tinha 3, 4, 5 anos. E minha mãe deu o cachorro e depois nunca mais a gente teve. E aí de levar para fazer fisioterapia, ele fez acupuntura. Imagina, né? Eu nem sabia que nesse mundo pet existia esses detalhes, né? Essas coisas. E foi muito bom, porque, nossa, foi ótimo para a recuperação dele, né? E para não sentir dor. Então ele teve displasia coxofemoral. É displasia, né? E que é difícil ter em pequeno porte. É difícil. Ainda mais assim, mais jovem, né? Então, na hora, eu não sei, não vou lembrar direito agora quando você me contou, mas então ele sabe melhor você denervar. Então, você tirar o nervo ali daquela região. Isso. Para pelo menos ele não sentir a dor. Ele continuou com a displasia. Isso. Porém, não tinha dor. Porque não tem cura, né? Porque é muito difícil hoje em dia você pensar em prótese, em pensar alguma coisa, porque a displasia coxofemoral, eu não sei como que era a do Bupi, mas você pode ter um acetábulo normal e uma cabeça do fêmur que congruente ou não, ou um acetábulo mais raso e uma cabeça mais para fora. Eu não lembro o que era o dele, mas teoricamente, tipo, não era cirúrgico. Uhum. Era assim, para não ter dor, você não ter dor, faz a denervação e você tira aquele nervo que vai dar a dor na coxa femoral. Foi isso, então? Isso, porque imagina ele pequenininho, quer brincar, pular. Que idade que ele tinha? Tinha 1 ano quando operou. Então, aí eu falei, vamos operar, porque ele já mancava. Imagino. Mas aí como é que faz? Aí substitui o nervo? Porque o nervo tem uma função dentro do... Acho que você raspa, né? Desenerva, né? Você tira a ação daquele nervo. Naquele nervo, teoricamente, é como você para a função dele. Então, naquele momento, ele para de doer naquela ação, na articulação coxofemoral. E o animal vive normal. Vive normal assim, né? A gente trata dele, a gente trata a dor da displasia coxofemoral. A gente faz um monte de medicação para melhorar. Mas é uma maneira de você evitar que a dor venha para um problema que é estrutural e que você não vai mexer. Uhum. Né? E foi bom, mas assim, como marinheira de primeira viagem, imagina, a volta da cirurgia dele, eu lembro bem, né? Que ele estava assim, todo com curativo. E como a gente também se faz cirurgia, você volta de uma anestesia geral, você fica meio grogue, mas a gente tem consciência, fala, ele ficou se arrastando pelo chão, nossa, eu fiquei apavorada. Porque a volta ele fica muito, como se estivesse bêbado, né? Grogue, que fala, né? Totalmente grogue. Mas graças a Deus se recuperou rápido e tem uma vida normal, e anda, pula, corre. Ele tem 11 anos, nem parece, né? Todo mundo fala que dá trabalho, ainda corre bastante, pula, brinca. Mais em casa, né? Ele apronta mais em casa. Fora ele é um lorde. Fora de casa ele é um lorde. Ele fica mais educadinho. Ele tá gostando do estúdio novo. Tá gostando. Ele quer aparecer. Vem aqui com a mamãe. Aparece, Bupi. Ele pra cá, então, ele aparecer. Pronto, olha lá. Olha lá. É isso. Ele vai falar. E o que mais? Depois da denervação, beleza, com 1 ano. Aí teve a recuperação cirúrgica. E como que foi o resto? Fisioterapia. Fisioterapia. Ele fez fisioterapia também na água.
Ele fez você colocar como se fosse uma esteira aquática, né? Muito bonitinho. E anda, meia hora de fisioterapia. Fazia bonitinho. E aí fez o quê? Um mês, assim? Aí depois já liberaram. Mais, acho que foram umas 10 sessões, depois já liberaram. E aí depois disso, o que ele te surpreendeu nessa vida? 10, quantos anos? 11 anos? 11 anos. Me conte. Ele surpreendeu. Primeiro que ele é fofinho, pequenininho, né? Quando é bebê, você imagina que o máximo de trabalho que vai dar é pequeno, mas ele roía a ponta da parede, que era de cimento. Eu tenho uma parede lá que ficou toda comida. Você vai achar que ele vai roer a parede? Não vai. Não. Fora pé de mesa, eu tenho um piano em casa bonitinho, piano pequeno, de madeira de apartamento, mas ele roeu as pernas do piano. Ele afiando o dente em todo lugar. Onde ele achava espaço, ele afiava o dente. Aí eu comecei a aprender a comprar bastante brinquedo, bastante ossinho. A gente vai aprendendo, né? Não tinha essa experiência. E mesmo a experiência dele fazer o número 1, número 2 no lugar certo, isso deu trabalho. Até hoje, eu não tenho tapete mais, eu tive que tirar, porque ele vê um tapetinho, ele acha que é para fazer. O único tapete que ele não faz, e que eu acho que é uma experiência que até vale para as pessoas saberem, que dá para comprar tapete de pele de vaca. Sabe aquele tapete de bicho, de pele de vaca, tal? Aquele que parece uma pele mesmo. Uma pele. Eles não fazem xixi e cocô porque eles sabem que é de animal. Olha que engraçado, coisa, nossa, pelo cheiro. Primeira vez que eu ouço isso. Pode comprar, que aquele tapete é o único que dá para pôr em casa. Será que não pode ter a ver com cheiro, Pato? Ou é por causa do desenho mesmo? Não, eu acho que tem a ver com pele animal, tem a ver com cheiro, ele não porque faz. com o desenho O olfato deles é super apurado, né? Isso é bacana. Isso é a única coisa que dá para fazer. E eu tô reformando meu apartamento, tirei todos os tapetes, porque o piso de madeira ficou todo queimado, de tanto xixi. E ele faz agora direitinho, não tendo tapete nenhum, ele faz direitinho no tapetinho higiênico dentro da lavanderia. Quando eu não saio com ele, né, faz na rua e tudo mais. Mas é bem bonitinho, ele é fácil de fazer amizade, ele não tem ciúmes, está no meu colo, alguém vem pegar, brincar, ele não... Tudo de boa. Ô, Roi, você castrou ele com qual idade? Então, eu já peguei ele castrado, eu escolhi ele bem pequenininho, fui conhecer, aí eu achei que era o menor da ninhada, né? Eu falei, não, é esse mesmo que eu quero. Eu queria macho, eu gosto, e era o menorzinho da ninhada. Eu falei, vai ser esse. Tanto que os outros, né, eram mais espertinhos para mamar, não sei o que lá. Ele era o mais pequenininho, né? Aí eu tive que esperar ele crescer um pouquinho e dar o peso para poder castrar. Eu não lembro agora, mas acho que é 700 gramas. Lá a gente faz entre média 800, 900 gramas. 800 gramas, foi por aí. Eu esperei castrar, aí depois que castraram eu fui buscá-lo, ele estava até com o curativinho e tal, e aí já levei ele para casa. E você teve mais cachorrinho antes dele? Então, eu tive uma experiência que não dá para contar muito, né? A gente morava em casa, quando meus pais eram casados ainda, era pequena, e meu pai quis ter cachorro mais para proteger a casa. Então a gente teve uma vira-lata muito bonita, bacana, grande, chamada Brigitte, mas não dormia em casa, não entrava em casa. Era a moda antiga, né? Hoje o cachorro é um filho, faz parte, né, do contexto de casa e tal. Mas não entrava dentro de casa. E eu não sei se ela cruzou com algum cachorro quando passeou, ou do vizinho. Ela teve 8 cachorrinhos pequenininhos, uma graça. E eu queria brincar com os cachorrinhos. Minha mãe não deixava, não gostou e deu todos, né? E mandou dar a cachorra também. A Brigitte foi junto. Brigitte foi junto. Coitada. E a gente chorava, mas não adiantava. Será que foi ela que pulou a cerca? Meu irmão também amava a cachorra, acho que foi ela que pulou a cerca. Era esperta. E a gente teve um piquinês. Nossa, Você lembra? É meio precursor do... piquinês eu atendi muito no interior, né? Porque onde eu tava em Marília, o pessoal gostava muito, tinha muito japonês lá. Então eu atendia muito piquinês. Aqui eu quase não vejo. Tem a ver com japonês. Né? Lá eu atendia muito piquinês, é muito engraçado isso. E a gente não vê. Lá, Sharbei, piquinês, eu atendia muito mais do que aqui. Akita, né? Akita. Então, eu tive um piquinês... que, você quer saber, minha mãe deu um fim no piquinês também, deu piquinês, e a mãe não tinha muita paciência com cachorro. Não foi ele meu pai dava... Não foi ele que pegou a Brigitte não, né? Não. Deixava separado no outro quintal, mas minha mãe não tinha muita paciência, e a gente era muito pequeno para cuidar,
E um dia minha mãe pegou e deu o cachorro. Então eu fiquei meio traumatizada, né? Com isso, de não. E qual que era o nome do pequenês? Era Lulu. Lulu? Lulu. Mas E olha que não tem nem remetia a Lulu da Pomerânia, que não existia, né? Chamava Lulu. E a fama do Lulu, da Pomerânia, né, do Spitz, veio depois, né? Antigamente o pessoal não era... É muito moda, né? É muito engraçado isso, né? Você vê, a gente entrevistou agora uma tutorinha cheia de poodles, né? E antigamente todo mundo queria ter poodle. E hoje em dia, dificilmente alguém quer ter um poodle, você né? Não vê nem mini poodle, é difícil, né? É meio que moda, né? Que coisa engraçada isso, né? Não sei se é moda ou se é assim, é que as coisas vão mudando, né? Então, as pessoas vão... as crianças, elas crescem numa mania de que tem esses tipos de animais. Então, elas vão nessas. Quando ela olha os antigos, não é que elas não gostam, mas é que por algum motivo a gente foi deixando de ter e foi indo para outras raças, enfim. Não sei se o pequenês também era muito frágil. E a gente, assim, eu tenho um irmão que ele ama animais, ama. Então, assim, ele via gato, ele punha para dentro de casa. A gente morava numa casa grande. Aí minha mãe ficava louca. Um irmão? Um irmão. Minha mãe ficava louca. Aí o gato fazia amizade com o pequenês, com o Lulu, e dormiam juntos. E assim, show. Aí o gato crescia, sumia, pulava o muro, ele pegava outro gato. Aí a gente ia naquelas feiras de criança, ganhava pintinho. Vocês lembram dessa época? Que ganhava, o brinde era um pintinho. Era um pintinho, a gente levava os pintinhos pra casa. Minha mãe ficava mais louca ainda. Era pintinho colorido. Era azul e vermelho. E virou galinha. Eram todos bem tratados em casa e conviviam com o Lulu. Aí uma hora, eu não sei o que aconteceu, latiu. Aí um ficou traumatizado, a galinha não abria mais os olhos, ficou traumatizada do latido do cachorro. Era uma confusão. Aí morreu a galinha, a gente ficou chateada lá. Morreu e outro também morreu. Porque acho que é difícil criar, né? Assim, você tem que ter todo um cuidado, né? Mas chegaram a ficar grandes. E depois que a galinha morreu, vocês fizeram o quê? A galinha morreu, aí não, continuou o Lulu, depois minha mãe deu um sumiço no Lulu. Ele perguntou se você comeu a galinha. Não. Virou galinhada, né? Não. Fizeram, sei lá, um funeral. Nem a galinha vermelha, nem a galinha nem azul. Nem enterraram no quintal, nada disso. Nada. Minha mãe deu um sumiço. Sua mãe deu sumiço em todo mundo. Ela dava um sumiço. Minha mãe não era muito chegada em bicho. Engraçado, e no final, antes dela falecer, minha mãe faleceu dormindo há 6 anos atrás, ela ficou um tempo em casa, né? Ela começou a gostar, eu chegava lá, ela tava com o Bupi no colo, nossa, minha mãe nunca pegou um cachorro. Deitada, assistindo TV, com ele no colo, deitado junto. Então, nossa, eu tenho fotos dela com o Bupi, né? E ela falava super, ai, que bonitinho. Então, você vê que é aprender a conviver, né? Mas é verdade a história que a Paty falou que você instalou uma câmera ali mirando pro sofá, porque a sua mãe dava sumiço em todos os cachorros, vai que dava no Bupi também, né? Falou, vou deixar uma câmera filmando. Não instalei, não. Aí minha mãe já tava mais velhinha. Não, minha mãe já tinha 80 anos, não. Aí ela adorava ficar com o Bupi, adorava. Fazia festa, adorava. Que engraçado, né? Eu acho que as pessoas que não gostam de cachorro é que não tiveram oportunidade ou que tiveram aprendizado de medo. Olha, cuidado, não sei o quê. E quem conhece animal ama, né? Sim. É que nem eu falo, os idosos, mesmo que vieram de outra geração, eles não tiveram oportunidade, acho que, de ter como pet, né? Assim, como ter muito próximo. Sempre era só no quintal, fazendo as coisas, então não tiveram essa... E eles tinham muitos filhos, eu acho que tem isso também, sabia? Uma outra geração de muitos filhos, né? De muita coisa, e aí os pets realmente eles eram de ficar ali no quintal, ou meio com medo, ou meio que o gato serve para isso. Você sabe que muitos com a corrente, presos no quintal. Eu vi isso no Líbano, quando eu fui a última vez. Lá ainda não tem um pet lá. Lá ainda o pet não é da casa. Lá não evoluiu. Tem lugares que não evoluiu. Não. Lá não é assim. Mas acho que um dia vai evoluir, né? Porque você vai para muitos lugares, Argentina, Itália, muitos lugares, os cachorros já participam de tudo. Mas você sabe que até um comentário, assim, que eu não vou citar nada, lógico, de cidades, né? Mas pensando no estado de São Paulo, nós temos cidades aqui que eu compartilho com vários veterinários, né? E colegas, e tenho casa, tudo. Que, assim, o pet, ele é pet, beleza. Mas ele é um pet, assim... eu não vou gastar com o meu pet.
Entendeu? Então, Entendi. tipo, eu prefiro comprar um óculos de 5 mil reais, mas meu pet não vai limpar o tártaro. Então, eu fico pensando, dentro do estado de São Paulo, a gente ainda tem isso, sabe? Você tem um cachorro, você comprou, você adotou, mas ele ainda não é a sua prioridade. Então, isso eu acho que é muita educação de cada cidade, sei lá, cultura. Eu não entendo, mas eu fico pensando, gente, essas pessoas têm tanto dinheiro, sabe? E tem um pet, e é tão mais importante para essa pessoa ir no shopping, comprar um óculos, comprar uma roupa, do que limpar um tártaro, do que cuidar do pet, do que dar um banho. E a gente tem isso no estado de São Paulo. Isso sem contar a questão de tempo, né? A pessoa às vezes fica assistindo uma novela, Big Brother, nada contra, mas aí não tem um tempo pra passear 15 minutos com o pet, né? Então, como você falou, fica lá no quintal. Ele não é prioridade, sabe? É muito estranho isso. E isso dentro do estado de São Paulo. Eu vejo muito isso. Isso me assusta um pouquinho, porque eu falo, pra que ter então, né? Então, teoricamente, você podia não ter, né? Isso é pra ter pra cuidar, É né? pra cuidar. Da E melhor maneira. Ele tem que ser uma prioridade das coisas que você vai fazer, mas aí... mais mas difícil. acho que é mais conscientização, né? Isso leva um tempo ainda. E é uma cultura, não sei, porque eu percebo que às vezes essas cidades que eu falei são cidades que parece que todo mundo quase é igual, né? Engraçado essas coisas, né? De cultura, né? Não sei. Eu acho que as coisas estão melhorando bastante. Hoje eu não posso nem dizer aqui em São Paulo, os tutores que eu atendo, nossa, eu tenho o maior orgulho do que eles fazem pelos pets, da maneira que cuidam, enfim. E não só tutores de onde eu trabalho, que é no centro, né, mas na periferia, eu dou muito plantão, né, então, assim, é fantástico, é uma coisa assim, trabalhar De amor, em São né? Paulo como veterinária, juro, qualquer região de São Paulo, seja mais rica ou mais pobre, é um super orgulho. Porque os tutores são assim, fazem tudo o que pode e o que não pode pelo pet. E isso é muito legal. Até vaquinha, né? A gente já teve os Tudo. amigos que fizeram vaquinha, foi bem Ah, legal, muito porque legal. você faz qualquer coisa pelo bem do bichinho, não tem jeito, né? Você não tem imagina, condições. Ah, não, vamos desistir do bichinho, não tem essa, né? É um membro da família, né? E por falar em membro da família, você é mamãe de pet, Rô? Eu sou mamãe de pet, A gente tava Hoje conversando é meu ali. dia. A gente tava conversando ali fora, você não tem filhos, né? Não, O seu não filho tenho é o Bupi. filhos. Ele e o meu sobrinho, que é meu afilhado, né? Como se fosse um filho também, que conviveu com ele também bastante. Qual o nome do seu sobrinho? Miguel. Miguel. Ah, a gente tem a foto do Miguel, olha. Ai, gente. Oh, Olha, aí fofinho. Esse é o era Bupi? neném. Não acredito. Ah, lá ele era neném, Ai, ele era menor do que o gente. filho. Meu sobrinho tá com 19 anos. Nossa, Tá trabalhando, fazendo estágio na CNBC de jornalista. que Aí legal. ele devia ter uns 8, o Bupi tá com Ai, 11. gente, a cara do Bupi Não, aguenta. menos até, acho que uns 7 Passa mais, anos. Lê, o que tem Olha de que foto aqui pra fofo. gente ver? Tem mais Não, o Bupi foto? era um ursinho e ele passou Ai, pela fase do gente. leãozinho também, do pelo, né? Passa aquela fase que cai mais pelo do que nasce. Esse é mais recente. Esse aí era aniversário ou era mêsversário? Aniversário. Ah, tá, não tem mêsversário todo mês um bolinho, né? Não tem. Aí é a Essa vida fazendo... frescura, eles não entendem, né? É. Mas Tem você aí, sabe ó, que- a fase Ai, dele de que lindo. leãozinho, Olha lá tá a vendo a fase. troca de pelo? Ô, Rô, e aqui você não tosava nada, aqui caiu todo o pelo do rosto Não, mesmo. não tosava, eu usava aparelho ainda, Isso. imagina. Olha, Isso tem uns 10 anos. Linda como sempre, Tava né, Rô? Imagina. Aí ele fez uma Maravilhosa. propaganda pro Lexus, pro carro. ai, você falou mesmo que ele fez umas propagandas, lembra? Você falou. Um amigo meu que é promoter, tal, o Elinho Calfá, ele convidou, né? Então eles fizeram Nossa, com o cachorro. o Bupi é famoso então, hein? É E esse aqui? nada. Olha ele quando eu fui conhecer ele. Ah, eu não escolhi acredito. ele. Tinha que usar luva, né? Porque ele era muito... Aí você não pode pegar ou com muito álcool gel ou com luva. Então, ele devia ter Aí você acabou deixou de ele lá. nascer. Eu acho deixei que ele lá. devia ter 30 dias. No Que ele teve que menos, castrar. Aí, quando ele Fazendo teve que físio. operar a patinha, fez físio. Quando ele fez a denervação, né? Muita físio, fez físio na água, fez físio. Você vê que o pelo passa por toda a fase, né? Aí, ó, já não crescia muito na cabecinha ainda. Tava crescendo. Aí ele devia ter 1 ano e 2 meses, por aí. Olha Ai, como era Bupi, você tá se pequenininho. vendo, amor? Tá muito curtindo. legal, Vendo. cara. Aí, quando ele machucou a patinha, não, isso daí foi no prédio. Ai, me conta o que foi Ele isso. começou a correr atrás de um cachorro e eu acho que que as unhas dele não tinham cortado direito a última vez do a banho. quinta, será que é aquela que fica mais assim, machuca Não, aqui? foi essa não daqui. Foi. Quando eu vi, o chão tava vermelho. Eu puxei ele pra não brigar com ele. Eu falei, nem chegou a encostar no cachorro, a morder nada, né? Só latiu pro cachorro. O chão vermelho de sangue. Aí eu fui ver, eu vi que a patinha dele quebrou a unha.
na carne, né? Tem essa, até a gente costuma acontecer, acontece com o cachorro. Então, porque a unha dele devia estar comprida, no piso frio, sei lá, ele começou a bater forte, quebrou a unha. Aí fui correndo pro pronto-socorro para ver o que era, aí eu vi que era isso, né? Era unha e tal, aí eles limparam, fizeram o curativo, falaram que poderia não nascer mais ou poderia nascer normalmente, né? E aí eu passava uma pomada depois do curativo e tal, e graças a Deus cresceu a unha. Normalmente ele não perdeu a unha, tal, tá tudo normal. Normalmente é a unha do quinto dedo que eu falo, porque é a unha que fica mais soltinha, né? Mas teoricamente todas as unhas dos pets, eles, né, tá compridinha aqui, tem a raiz aqui. Então, se por acaso ela fraturar, geralmente ela fratura a base, assim, né? E fica uma raiz. Então, se você fizer curativo, tudo bonitinho, fechadinho, a chance é muito grande da unha nascer de novo. Foi isso, mas olha, foi duro, porque você viu a cara dele de bravo, ele arrancava o tempo inteiro, não deixava encostar na mão. E aí é um lugar para, se ele lambe, pega a bactéria. Olha, ele ficava bravo. Ó o bichinho, isso porque eu dava petisco, olha lá ele com o petisco. Você não colocou aquele abajur nele? Não, o médico falou até pra pôr no socorro, mas eu ficava com dó, tadinho. Não, foi demais. Não, então. Ai, tadinho. Normalmente a gente pede pra colocar o colar. Ele é o dono da casa. Bupi. Né, Bupi? Agora conta pra gente o episódio da escada rolante, que a gente falou que a gente ia contar. Pra poder alertar os tutores. Vamos ver. Então, eu sempre levo ele pra passear comigo, principalmente no shopping, né? Pode levar cachorro, tudo. Uma delícia, eles gostam. E ele sempre foi, eu ia de boa na escada rolante, eu nunca percebi nada, é falta de percepção nossa, né? Aí eu tava um dia no shopping, nem vou falar um shopping super chique, né? Aí peguei a escada, quando chegou lá em cima, que eu ia, né, tirar ele da escada, a patinha entrou naqueles buraquinhos da escada rolante. E aí eu tive que descer a escada rolante subindo, porque não para aquilo. Mesmo se pega alguma coisa, as escadas deveriam ter um breque, né? Mas não tem esse sinalizador. Aí eu desci, tirei. No que eu tirei, começou a sangrar. Eu vi que machucou. Nossa, eu fiquei louca, enlouquecida, não sabia o que fazer. Fui pro pronto-socorro do shopping, que eles não têm atendimento pet, mas a médica foi super bacana, fez um curativo. Falou, olha, pelo que eu vi, não vai dar ponto, nada, não chegou a machucar tanto, mas vai para um veterinário correndo, tal, para ver o que é e tudo mais. Que ele gritava. E aí até eu fui pro veterinário na hora, aí ela foi, examinou, graças a Deus não precisou dar ponto, foi uma coisa leve, superficial, mas você fica, né, faz curativo, passa pomada, dá o remédio, antibiótico, fecha porque vai lamber, todo aquele ritual. Mas fica um alerta para quem tem pet e leva em shopping, a escada é perigosíssima. Os seguranças do shopping me falaram que é uma coisa que se repete, que todo mês tem muitos acidentes, ninguém sabe, porque eles não divulgam, né? E acidente com pessoas e crianças também, porque a calça comprida, a pantalona entra naquele negocinho e a escada não para, arranca a calça, arranca a barra, arranca a saia e machuca os pets, né? Então, e criança principalmente também. Então, escada rolante, esquece. Vai pegar a escada, levanta, carrega e tudo bem, entendeu? Se não pega a escada normal, porque é um perigo que a gente não faz ideia, né? Do que é. Do que pode machucar, não, eu falei, a Rô tem que falar esse alerta, porque eu atendo bastante lá na clínica, né, e assim, não é que nem o segurança falou, vira e mexe, tem gente que vem correndo. Muitos casos. Fala, nossa, tava na escada rolante, e aí pode só tirar uma unha, como pode tirar um dedo, como pode cortar um coxinho, e o que você falou, até com criança, né, antigamente a gente parece que tinha mais medo, né, eu também quando tinha criança, é porque o pet ir pro shopping é uma coisa mais nova, né, de uns anos pra cá, porque antigamente não podia. Até porque o piso do shopping, todo shopping, eu tenho reparado, é muito liso, eles escorregam. É ruim não tá pronto para pet ainda, né? Liberou a entrada do pet nos shoppings, mas aí eles não estão preparados para pet. E a escada rolante, ela já era um perigo para crianças antes, que antigamente a gente eu lembro, quando a gente tinha criancinha pequenininha, vamos pular o último andar, que é o que é mais largo ali, que é mais fácil de enroscar do que subir, né? E aí vieram os pets agora nos shoppings, eu acho o máximo os shoppings liberarem para os pets, mas realmente a escada rolante ainda não está preparada para o pet estar
Se não tiver no colo. Não dá. Não dá. Não dá. Pode ser pet grande também. Ele Pode não deixa de ser. ter patinha, pelinho. Pode ser que o pelo entra, Enrosca. enrosca. Nossa, é uma coisa horrorosa. Não, graças a Deus, dele não foi nada pior assim. Eu consegui tirar, porque a patinha dele é muito pequenininha, né? Então, pequenininha, a almofadinha. Então, unha não quebrou a unha, nada. Só realmente machucou, mas saiu bastante sangue. E o Ai, Bupi é um Bupi. guerreiro, né? Teve o nervo logo no início, depois a patinha, depois esse a aqui. unha. Ele tá aí, todo felizão, E sorridente. você vê, não parece a idade que tem, ele é Tem fantástico. 11 anos, né, gordinho? Ai, meu bebê. Adora comer. Nossa, Ó, esse olha aqui olhando com a rua, ele não parece um bebê? Lógico, parece. Olha, Ai, fofinho. meu amor. Hum. Ai, Rô, e aí, É quais muito são os próximos fofinho. planos? Ter mais Ai, cachorrinhos? gente, Ai, eu nem que imagino medo, que né? ele tenha 11 anos Ai, e o que cachorro medo. não vive como a gente, né? É. Então a gente não... Mas eu amo cachorro, eu amo pet, acho que eu não... Não consegue sempre viver vou sem, né? ter, adoro cachorro pequenininho, eu vou ver, eu quero brincar, não tenho mais medo de cachorro grande, eu tinha, porque minha mãe, né, tinha medo, ela colocava esse medo. Então, você se conscientiza, né? Você vê, então veja um cachorro grande, eu já sei como dar a mão para cheirar, assim, tal, brinco. Os cachorros não têm medo, né? Quando assim, eles sentem quando você não tem medo, acho que libera alguma Hormônios, né? coisa. E hoje eu não tenho medo de cachorro grande, nada. Mas eu tento, assim, com o Bupi ensinar para ele, né, algumas coisinhas, o jeito dele, porque essa raça é muito espivitada, muito louquinha. No começo ele era totalmente louquinho, saía correndo para tudo. Hoje ele vai ficar mais do lado. É tudo aprendizado, né? Não é e dá trabalho ensinar. Como filho, você dá trabalho, né? E Dá eu trabalho educar. Dá. Eu Então- acredito que deve dar bastante trabalho esse pelo longo também, né? Dá bastante Deve trabalho. sujar bastante, não? Então, até porque ele não pode tosar muito, porque dá alopecia essa raça, né? A gente teve até uma suspeita. É uma raça que precisa de vitaminas, ao mesmo tempo você não pode tosar muito, os banhos têm que ser muito regrados, com shampoo Muito. terapêutico De 3 em 3 preferência. semanas. No começo eu dava toda semana, eu não sabia. Até se você der com um shampoo terapêutico apropriado, você pode dar toda semana, mas assim, tem que ser tudo com muito cuidado com o Spitz, sabe? E Eu já vi Spitz com alopécia, nossa, dá pena, porque não tem como reverter. é muito difícil. Então ele toma Queranon todo mês, todo dia, toma aquele Derma, que é um ômega 3, O Graxderma, o acho que ele Graxderma, toma. e Ah, o é demais, Condroitina também, que ele Com as ama. articulações. Ele ama esses remédios, porque tudo gostosinho, né? Hoje em dia, cada vez mais eles fazem remédio mais fácil de você dar. Porque imagina que chato você ficar dando remédio pro cachorro o dia inteiro, entendeu? Aí vocês desistem. Se a gente começa a dar remédio que é chato de dar, acaba desistindo e não faz tratamento. Então, hoje em dia, as farmacêuticas estão aprimorando Sim. nos tratamentos. Isso é ten- muito bom. É uma tendência, né? Ô, Rô, e aí, e o seu trabalho, ele fica bem em casa? Você trabalha mais em casa, mais fora? Então, ele está acostumado. Eu trabalho fora, né? O dia inteiro, trabalhar sempre em mídia, não teve nem Nenhuma vez teve choro nem vela de Covid, teve nada. Fiquei acho que no nada. máximo 15 dias em casa. E sempre. E nessa Muito época eu trabalhava em outro veículo e eu levava ele alguns dias para trabalhar comigo, ele ficava bonitinho. Eles, Até mandei a uma empresa foto aqui. abria. Abria. Temos É, a foto aí, isso é legal. produção. O Bupi trabalhando, fazendo... Meio de feriado, essas coisas que você vai trabalhar, ele ajuda. O Bupi fazendo um freela também. Fazendo um freela, ele ia lá, tudo bonitinho, e ele que chama atenção, né? É até bom você que tá nesse meio mais assim. As empresas estão abrindo mais para os pets? Então, ou- agência de publicidade, veículo não. As agências, nossa, várias. A JCon já tem o Pet Friendly, um dia do cachorro, acho que é sexta-feira. Tem várias agências. A gente teve um roadshow, que é uma apresentação, né? Trabalho na Jovem Pan, Rádio, TV e Digital. A gente foi fazer uma apresentação para o grupo de mídia. E... Olha lá, Eliane. Olha lá, Ah, tava tosadinho aí, eu neném. trabalhando, ele comigo. Aí, isso aí Bem não tem. bonitinho. Todo quietinho, bonitinho. Então você acha que estão abrindo mais agora? Rô? Então, Talvez algumas, muito né? mais. E nesse roadshow tinha gente que levou o cachorro para trabalhar e o cachorro participou da reunião, tava lá. Eu achei o máximo, né? Eu falei, Máximo. nossa, imagina se todas as empresas fizessem isso, né? Porque ele ficava de boa. Fica de boa. E o que, que ele vai boa. atrapalhar, gente? O que, que vai acontecer, né? Mas ele sempre ficou sozinho. Fora, eu tenho a diarista 2 vezes por semana, né?
E quando ela tá lá, tudo bem. E final de semana ele sai comigo. E às vezes, quando eu chego, dia de semana, eu dou uma volta com ele à noite e tal. Mas ele é muito mais de casa do que de noite. Eles não são também muito de... Pelo ele faz tamanho. as necessidades em casa também, então não é Tudo, muito de... é. Faz bonitinho no tapetinho higiênico, isso não tem problema nenhum. É só não pôr tapete na casa, né? É só colocar tapete. Que aí é dele. O tapete, todo tapete que existe é dele. E eles ficam bem em casa. Eu falo direto pra Márcia, Ficam minha super tia. bem. Ela fica, ai, tadinha da Madonna, o dia inteiro em casa, sozinha. Eu falei, Márcia, para de se doer, cara. É. Os pets, eles vão dormir, eles vão descansar, eles vão... eles têm uma rotina deles. É. Lógico que se puder ter 2, sempre é show. Porque eu acho que um faz companhia. Por exemplo, no Boop, eu acho que agora não, um filhote. Porque ia tirar o sossego dele. Não seria isso tão legal. Mas, no modo geral, eles ficam muito bem. Eles acompanham a nossa rotina, eles aprendem, e eles ficam felizes, que eles sabem que a gente vai voltar, e é isso que é importante. Ele ficou animado, ele tá vendo que você tá falando dele. Ah, amor, nós estamos falando do Boop. Falou o nome Boop, ele já sabe. pequeno. Eu acho que ele quer um irmãozinho, hein? Falou que quer um irmãozinho, ele deu um sorrisão. Imagina uma peste de um filhote correndo atrás dele agora. Mas Você vai gostar, Boop? Você vai gostar? Adota um maiorzinho já. O maiorzinho. Não, bem pequenininha é melhor, eu acho. Mas olha, ele sempre ficou sozinho, de boa. Eu chego em casa, ele quando eu saio de manhã, ele briga comigo. Ele não quer que eu saia. Ele vai lá, late, morde a minha calça, ou morde o tornozelo, até hoje. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dar um petisquinho. E aí, ele espera o petisquinho todo dia de manhã. É o petisquinho da saída. A Rô é uma mãezona, né? E Rô, antes da gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem tem dúvida de ter um pet. Você, com uma mãe de pet... assim, de nata. Primeira viagem, né? Nata, porque você não tem os filhos humanos, mas tem um filho pet que deve te preencher também. Você acha que vale a pena, então, assim, Nossa, eu acho o máximo. É uma companhia, é uma alegria o tempo inteiro. Se eu chegar em casa, eu já tive algumas vezes que eu viajei, deixei ele na creche ou na minha cunhada. Quando eu chego em casa, ele não tá. Nossa, é um vazio que vocês não têm ideia. É um vazio. Quando eu chego, ele tá em casa, é uma graça. É uma troca muito grande, né, de sentimentos nobres que você não compra isso, né, em nenhum lugar. Você tem, né, e ele recebe, assim, de um jeito, você sabe que ele está em casa esperando, é uma delícia. Por mais que dê trabalho, faz parte, né, e é um trabalho gostoso, porque ele só dá amor, carinho, ele quer o tempo inteiro, na hora de dormir tem que fazer carinho, senão ele chora, ele fica bem chorinho de bebê, sabe? Então, é o jeito que você trata também, né? Você trata com carinho, lá em casa não tem voz alta, não tem nada, assim, eu faço tudo com muita calma. Isso foi acalmando ele, porque é uma raça bem agitada, né? Então, eu recomendo para todas as mães e pais que queiram ter pet, nossa, é super, mesmo de primeira viagem, adaptação nos 6 primeiros meses, tranquila, às vezes você acha que não vai dar conta, mas você dá conta sim, principalmente que é bebê, vai pular, vai fazer bagunça, né? Mas é uma delícia, a alegria que dá não tem preço. Priceless, né? Boop. Né, Bupinho? E o Boop não tem uma mensagem final? Ele não late? Ele late só se vê outro cachorro, que ele já foi mordido por um cachorro de um amigo meu, pegou ele aqui, mas graças a Deus não machucou. O Boop tem história. Ele teve diarreia na mesma hora, na hora, sim. De nervoso. Boop. Mas, Boop, você é muito lindo, amor. Vem aqui, passear, amor. vai lá com a tia, Vamos passear, Pati. que a gente vai fazer um brinde. A tia Pati... Vem aqui, amor. Ó, tá parecendo o piso do shopping aqui. Essa vez eu tô parecendo um piso do shopping. Sabe o que faltou? Digo, um petisco. O petisco tá na bolsa. Pati Ali o vai dar. cachorrinho, ó, vê se ele quer brincar com o cachorrinho. Olha o cachorrinho. Vem cá. Ele tem ciúmes. Uau. Vai lá brincar com o Não cachorrinho. gostou, não. Não, ele quer petisco. Lá na clínica você precisa ver. Eu posso fazer o que eu quiser com ele, mas a gente Tudo. petisco. Pede pra sentar, pra Faz deitar, tudo, a é tudo por patinha. petisco. Olha lá. É muito isso, lindo, pessoal. né? Paty, quer dar uma mensagem final? antes de Eu quero terminar? dizer que eu sou apaixonada A Rô é pelo ótima. Boop. Não, a Rô é ótima, não tenho o que dizer. Fantástica, é minha tutorinha, ó. Coração. Ai, Eu queria minha tanto veterinária que... maravilhosa. Eu queria tanto que todos os tutores fossem que nem você. Apaixonada. Boop, você é demais. Você é demais. Você é o Boop da Paty. E aí, que todo mundo tenha pets e cuide dos seus pets. E é isso aí. Eu tenho orgulho das minhas eu tutorinhas. amo, viu? Depois do Boop, eu queria ter um zoológico. Até macaquinho, eu já vi aqueles mini macaquinhos, acho uma graça.
Vamos começar pelo irmãozinho do Bupi, que eu calma. Melhor não ser um macaco por Já enquanto. pega uma abandonada aí de 5 anos, faz uma amizade. Pegar uma menininha, né? Uma Shakira. Vamos ver, Já tem um Bupi. nome até. Vai, Bupi. Pronto, ela já tem um nome, ela tá pensando nisso, já viu, Pega né? uma castrada, que ele já tá castrado e tá ficando em paz. Então tá, vamos fazer um brinde final então. Ai, Vamos gente, fazer um Rô, brinde. obrigada, Aí, viu? Bupi, um brinde. Ai, Bupi, seu lindo. Obrigada, gente. Obrigada a todos pela audiência, viu? Foi show de bola. Muitos beijos. Obrigada pelo Vete, carinho. Patrícia. Obrigada. Valeu. Beijo, gente.